1 de Coríntios, capítulo 10, verso 13 em diante. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 13 em diante. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 em diante. Amém? Acharam aí? Sim. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E diz assim, ó: não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Mais forte, gente. Humana. Vou ler de novo. Vamos lá. Não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. Mas Deus é fiel. Amém. E não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de quê, gente? De quê? De sorte. Diga graças a Deus. Então, gente, eu quero falar hoje sobre aquilo que todos nós enfrentamos, que são problemas. E a gente vai entender que todo problema ele é humano. Pensa aí no seu problema agora. Vê se não tem humanidade aí no seu problema. Vê se o seu problema não é humano, não é carnal. É ou não é? Então o que Paulo está dizendo aqui? Que todo problema, toda tentação, ela é o quê? Humana. Mas Deus é o quê? Deus é fiel. Para quê? E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Diga graças a Deus. Mas que coisa xoxa. Diga graças a Deus. Isso. Amém? Olha só, deixa eu fazer um raciocínio para você entender a mensagem de hoje. Deus não nos livra de problemas. Pastor, o que é isso? Deus não nos livra de problemas. Porque todo problema é... Olha para esse irmão. Ele é o problema. Você é o problema. Nós somos o problema. Nós causamos os problemas. Amém? Mas o que o texto diz? Que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além da vossa força. Então todo problema nós podemos suportar. Fala para esse irmão, suporta o seu problema. Suporta que você vai vencer. Amém? Então, Deus ele não nos livra do problema, e sim no problema. Amém? Presta atenção. José, ele foi impedido de ir para a cadeia. Deus livrou ele aonde? Na cadeia. Daniel foi impedido de ir para a cova. Deus livrou Daniel aonde? Na cova. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. Deus impediu dele ser jogado na fornalha? Mas Deus é fiel e permitirá que você não seja sem a sua vontade. Amém? Sem a sua força. Diga graças a Deus. Mas Deus livrou aqueles 3 homens aonde? Na fornalha. Paulo e Silas foram presos. Deus proibiu ele de ser preso? O que Deus fez? Livrou ele na cadeia. As portas se abriram. Então Deus não vai tirar problema seu não, porque o problema vai te dar força. O problema vai fazer você ficar mais forte, porque todo problema é humano, todo problema é passageiro. Amém? Quem entrou, quem foi para a prisão, quem foi para a cadeia, sai de lá melhor. Amém? Então Deus não vai permitir que você não passe por problema. Ele não livra você de problema. Ele livra você dentro do problema. Diga glórias ao Senhor Jesus. Você já orou, você já chorou. Amém? Você já fez de tudo para se livrar desse problema.
E o problema parece que não passa. E o problema parece que não vai acabar. E o problema parece que vai só aumentando. Amém? E todo problema, além de ser humano, normalmente todo problema ele é familiar. Todo problema normalmente é gerado dentro de casa. Jesus falou: os inimigos do homem serão da própria casa. Amém? Os nossos maiores problemas estão dentro da nossa casa. E Deus não vai te livrar do problema, Ele vai te livrar no problema. Diga: eu recebo essa palavra. Porque toda tentação é humana, gente. E nós passamos. Para pensar um minuto. Qual é o seu problema? É um problema espiritual ou é um problema humano? Amém? Eu nunca vi espírito ter problema. Quem tem problema somos nós. Quem causa problema somos nós. Amém? O espírito é perfeito. Nós é que somos imperfeitos. Nós é que precisamos de Deus para nos livrar, não dos problemas, mas no problema. Quando você tiver um problema, pensa assim: o que Deus está querendo com esse problema? O que Deus está querendo com esse fardo que eu carrego? Tem hora que dá vontade de sumir, desistir, morrer. São problemas humanos. Se for religioso, vai dizer que é um problema espiritual. Como tem problema espiritual se o meu espírito é perfeito? O problema é o quê? Humano. O problema é carnal. Amém? A gente nesse corpo, gente, passa coisa que só a gente sabe, que a nossa mente pecadora pensa. Só eu sei o que eu passo. Só você sabe o que você passa. E o texto é bem claro: não vos sobreveio problema, tentação que não seja humana. Mas Deus é o quê? É fiel. Diga: Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pastor, eu não vou aguentar. Vai. Amém? Deus é fiel e não vai permitir que você passe das suas forças, não. Pastor, eu não estou aguentando. Tá assim, aguenta mais um pouco. Ele vai te livrar desse problema. Ele vai tirar você dessa situação, assim como Ele tirou Daniel da cova, assim como Ele livrou José da prisão, Paulo e Silas e tantos outros. Ele nos livrará porque Ele é fiel. Amém? Só que quando nós passamos de problema, a gente não quer saber. A gente sempre acha que o nosso problema é o maior de todo. E não é. A gente pode suportar. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que esse problema, Deus vai te livrar no problema. Ele não vai permitir que você saia do problema, não. Ele não vai evitar que você tenha problema, não. Porque, gente, se tem uma coisa que deixa a gente mais experiente e forte, são os problemas da vida. Amém? Quanto mais problemas, mais forte a gente fica. Diga graças a Deus. Deus não livrou os discípulos de tempestade, não. Deus chegou na quarta vigília da noite, foi lá e chegou na tempestade. Ele não evitou da tempestade vir, não. Ele permitiu. Amém? E quando os discípulos saem da tempestade, ele sai mais forte, acreditando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Amém, gente? Diga: eu recebo essa palavra. Vamos a Tiago capítulo 1, verso 12. Tiago, que andou muito com Paulo, ele aprendeu algumas lições. Ele deixa escrito aqui para nós. Tiago capítulo 1, versos 12. A origem do pecado. É o subtítulo aí que está em Tiago. A origem do pecado. Existe uma origem? Claro que existe. Qual é a origem do pecado? Hein? A tentação humana. Amém, gente? Ele diz assim, ó: bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que suporta. Porque hoje as pessoas não estão suportando mais nada, né? As pessoas não estão suportando mais umas às outras. As pessoas não estão tendo paciência mais com nada. É ou não é? Você para 1 minuto no sinal, ele abre 1 segundo, já tem gente buzinando, querendo te estrangular. Amém? Basta 2 segundos para alguém estar buzinando atrás de você, dizendo: sai da frente.
Então as pessoas não estão suportando mais. Você vê os casamentos hoje. Quanto tempo você não vê um casamento? As pessoas não estão mais suportando umas às outras. É ou não é verdade? Então o que ele está dizendo aqui, ó? Bem-aventurado o homem que suporta, mas suporta de que jeito? Com perseverança. O que? Aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a quem? Aos que o amam. Amor para Deus é os que obedecem a Deus. Então, gente, vale a pena suportar, vale a pena perseverar, porque todo problema é humano, e tudo que é humano uma hora passa. E esse problema seu vai passar. Fala para esse irmão, esse problema vai passar. Porque parece que tem hora que na prova não vai passar, né? Tem hora que parece, gente, parece que a gente está vivendo a pior prova de todo mundo. A gente se sente o menor dos menores, mas logo, logo isso passa. E quando você sai desse fogo, dessa tempestade, dessa fornalha, dessa cova, você sai mais forte. E eu declaro você saindo mais forte desse problema que você está vivendo, viu, gente? Esse problema é humano, esse problema passa. Diga glória a Deus. Aí no verso 13 ele diz assim, ó, ninguém, diga ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Já viu alguém dizendo isso? Olha, eu estou sendo tentado, provado por Deus. Não. Porque o texto vai dizer que Deus não tenta ninguém, não prova ninguém. E aí? Amém? Talvez você já ouviu falar muita... Deus está me colocando na prova. Deus está me colocando na prova. Olha, eu estou na prova. Olha, irmão, eu estou na guerra. Olha o texto que diz, ó. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Amém? Pastor, mas então de onde vem essa tentação? Se ela uma vez é humana, ela vem da onde? Da nossa natureza, dos nossos pensamentos. Amém, gente? Ele diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria... O que é a cobiça? Uma coceirinha. Como é que é o pecado? Uma coceirinha. E a coceirinha, à medida que você vai coçando, vai aumentando. Quanto mais você vai pensando, o desejo vai crescendo, a vontade vai aumentando. Amém? Então, ó, o pecado é igual uma coceira. Evita coçar, viu, gente? Evita pensar, viu, gente? Porque senão você vai cair na tentação. E depois não adianta dizer que foi o diabo. E depois não adianta dizer que você foi tentado pelo Espírito. Porque você foi tentado pela sua própria vontade, pela sua própria cobiça. Quem mandou você coçar? Não coça. Fala para esse irmão, não coça. Porque o pecado coça. O pecado dá vontade. Dá ou não dá, gente? Amém ou não? Eu sempre digo isso. A nossa natureza, ela é pecadora. A nossa natureza é cheia de defeitos. Agora a gente tem que guerrear contra ela. Não pode dar vazão a ela. Amém? Por exemplo, se eu colocar um sambinha aqui, ó, presta atenção, se eu colocar um samba aqui, a tua natureza vai ter vontade de dançar. Ela vai se controlar, ela vai bater o pé, vai mexer a cabeça. Por quê? Porque a nossa natureza é propícia a tudo isso, as coisas do mundo. Amém? E uma coisa é ligada à outra. Daqui a pouco você está sambando, daqui a pouco um copinho de cerveja, daqui a pouco uma cachaçinha, e daqui a pouco um cigarrinho, e daqui a pouco uma prostituição. Olha, é só coçar. Começa a coçar para tu ver onde você vai parar. Diga, eu recebo essa palavra. Fala mais uma vez para esse irmão, não coça. Amém? Porque é uma cobiça. É um desejo que eu tenho. Então o que eu tenho que fazer? Se a tentação humana, eu mesmo me vigiar. Eu mesmo me policiar. Amém? Porque quando a gente está na ira, a primeira coisa que sai é um palavrão bem cabeludo. Sai ou não sai? Depois que a gente lembra, eu sou crente, e depois que já foi. Então, gente, toda a tentação que a gente carrega, ela é humana. Amém? É o corpo que é com defeito. É o corpo que precisa do que é perfeito, do Espírito. Então, se nós
policiarmos no espírito, a gente vai deixar os feitos dessa natureza. Então receba essa palavra: não coça, cobiça coça, desejo coça, e depois que coça começa a abrir feridas. Você já teve uma coceirinha? Já teve uma machucadinha que dá vontade de coçar? Você está coçando, está sangrando, mas é bom, né, gente? Ai, ui, ai que bom, ui, Jesus, nós chamamos Jesus. Então o que o texto está dizendo aqui, ó? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Não é literalmente uma coceira, viu, gente? É um pensamento. É um pensamento que começa a coçar. Ai, estou com vontade de sumir. Olha, eu vou sumir. Olha, estou com vontade de morrer. Olha, eu vou morrer. Olha, estou com vontade de desistir. Olha, eu já não aguento mais, gente. Isso é uma coceira, uma cobiça. Cuidado, hein? Isso é humano. Isso vai aumentar se você não vigiar e mandar embora. Diga graças a Deus. Porque toda tentação é humana. É porque você já viu os religiosos dizer que o problema é espiritual. Então o espírito tem cheio de problema, né? Olha, eu estou com problema espiritual, meu espírito está com problema. Eu nunca vi espírito ter problema. Quem tem problema é humano. Quem tem problema é essa natureza que não sabe o que quer. Quem tem problema é essa natureza que é incrédula, que é mentirosa, que é fofoqueira, que gosta de falar dos outros. É a nossa natureza. O seu espírito é bonito, é lindo, é perfeito. Mas a sua carne, me perdoa, gente, segundo a carne, você não vale nada. Fala para esse irmão: segundo a carne, você não... Segundo a carne, explica para ele. Segundo a carne, você não vale nada. Por isso você precisa do Espírito. Amém? Me permita falar um pouquinho da sua carne. Segundo a carne, a gente não presta. A gente tem pensamentos horrorosos. A gente fala mal dos outros. A gente tem inveja. A gente é fofoqueiro. Pastor, eu não sou nada disso. Duvido, você está em carne. E quem está em carne sofre por essas tentações, sofre essas cobiças humanas. Amém? E enquanto você estiver aqui, você vai ter esses feitos da sua natureza. Por isso você tem que vigiar. Por isso você tem que estar sempre orando, para que você não caia em tentação. Porque a tentação, lembra, é uma cobiça. Coçou, vai aumentando, e você vai gerar o pecado que vai gerar morte. Diga graças a Deus. Aí ele segue dizendo: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado uma vez consumado, gera o quê? Gera morte. Deixa eu perguntar a você: qual é o seu problema hoje? É espiritual ou é humano? Humano. Então, como é bom aprender com o apóstolo Paulo, né? Ele deixa bem claro que toda tentação, ela é gerada pelo corpo humano, pela nossa humanidade. Amém? E Deus, para entender o ser humano, sabe o que ele fez? Ele veio aqui vestido de Jesus de Nazaré. Para quê? Para entender o que a gente passa, o que a gente sente dentro desse corpo, na nossa mente. É ruim ou não é, gente? De vez em quando a gente tem cada pensamento. De vez em quando sobrevém pensamento cabeludo, né, gente? Não dá nem para raspar, né? Amém? Então a gente tem que estar vigiando os nossos pensamentos, que nos coloca numa posição ruim, nos coloca a gente para baixo. Amém? Mas toda tentação humana, já ela passa, porque Deus é fiel, e o que Ele dá, a gente pode suportar. O que a gente está vivendo, a gente pode suportar. Ele não vai tirar o seu problema, não. Ele vai livrar você no problema. Amém? Tem gente que está esperando Deus me livra desse problema. Me mostra aí que Deus livrou alguém de algum problema. A não ser no problema. Porque o problema é causado por nós mesmos. O problema é causado pelo humano. Nós somos humanos, cheio de erros, cheio de defeitos. Amém? Às vezes a gente acha que é certo e faz o errado, e acha que está certo. Então não vem problema.
O que a gente planta, a gente acaba colhendo e colhe muitas das vezes problemas. Mas, gente, todo problema humano ele já vai passar. Diga eu recebo essa palavra. Amém? Vamos a 2 Coríntios capítulo 12. Vou te mostrar alguém aqui, já que estamos falando do apóstolo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele tem um probleminha. E ele pede o Senhor para livrar ele do problema. E quem falou que o Senhor livra a gente de problema? Porque o problema quem causa é quem? Quem é o causador de problema? Pastor, é o diabo. Ah, tá bom. Fala igual a moça lá, né? Pastor, o diabo me levou para o hotel. Eu não queria ir, mas o diabo me levou para o hotel para me prostituir. Ah, tá bom, meu filho, o diabo, né? Então as pessoas vivem dando desculpa às suas cobiças, arrumam culpados. Amém? E o diabo é culpado de tudo, não a pessoa. Amém? Então a gente vê aqui que Paulo, ele recebe algumas revelações de Deus. Vamos começar do capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado. Ele está falando dele mesmo. Olha bem, ao terceiro céu, ou seja, o paraíso, onde todos nós um dia iremos, mas está longe ainda de você aí, tá bom? Fique em paz. Aí diz assim, ó: se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus assim sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que são palavras inefáveis que o ser humano não conhece. Amém? As quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier gloriar-me, não serei inerte, porque direi a verdade, mas abstenho para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve. Paulo está contando dele mesmo. Paulo está dizendo, olha, eu conheço um homem, ele mesmo, que há 14 anos foi ao céu, lá no paraíso, recebeu todo o ensinamento de Deus para ensinar aqui na terra. Amém? Preste atenção, imagina você, humano do jeito que é, recebendo tudo de Deus. Você não vai ficar soberbo, não? Fica. Amém? Então Paulo, ele ficou meio soberbo. Paulo, ele começou a se achar que era mais que todo mundo. Aí o que Deus vai fazer? Vai colocar um probleminha na vida dele. E ele vai pedir o Senhor para tirar. Vamos ao versículo 7, ó. E para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto o quê? Um espinho na carne. Mensageiro de quem? Para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Amém? Tem problemas que são verdadeiros espinhos na carne, para a gente não se exaltar e não ficar soberbo, porque Deus abate o soberbo e Ele eleva o humilde. Amém? Se tem coisa pior na vida é gente soberba. Se tem coisa pior na vida é gente que se acha melhor que o outro. Se tem pior na vida é gente soberba. É gente que acha demais. E Paulo estava o quê? Se achando demais. Por quê? Ele tinha conhecimento que ninguém tinha. Cuidado com o conhecimento, que ele deixa a gente meio soberbo, viu, né? Amém? Você vê que a igreja do Senhor Jesus ficou meio soberba, né? Quando escreveu lá, somos conhecedores da verdade. Gente, falar isso pode parecer soberbo. É ou não? Aí todo mundo vai dizer, quer dizer que só vocês são conhecedores da verdade? Fica uma coisa meio soberba. Amém? Jesus falou que liberta é conhecer a verdade.
Então nós somos libertos pelo conhecimento das verdades de Deus. A gente tira a religião e começa a entender que todo problema nosso é humano. Amém? Mas se for um religioso, ele vai transferir o seu problema e a sua culpa para um demônio, para um diabo. Ele vai dar nome. É ou não é? Ah, não. A pessoa é porca porque tem espírito Maria Mulão. Amém? Olha, o homem é meio galinha porque ele tem o espírito de Zé Pilintra. Amém? Pilantra, não pilintra, né? Amém, gente? Então ele começa a dar nome, começa a dar adjetivo à coisa que ele pratica. Ele começa a dar vazão aos seus erros, que é humano. Amém? Quantas pessoas a gente conhece assim? É ou não é? Ah, não é ele não. É um demônio que está nele. Aí a pessoa se prevalece. Amém? Quantos bebem fins que estão com pombagira e tudo? É santo de cachaça. É ou não é verdade? É santo cachaceiro. É ou não é verdade? Então, gente, todo problema nosso, Paulo recebeu isso de Deus. Gente, todo problema de vocês é humano. Amém? É uma cobiça que vocês têm. E vocês têm que vigiar isso, porque toda tentação humana, mas eu não vou dar nada que você não possa suportar. Você está vivendo, você vai suportar. Parece que tem hora que a gente não vai, mas vai, tu é forte. Amém? E Deus não vai tirar o problema de você, não. Ele vai livrar você no problema. Ele não evitou que José fosse para a cadeia, não. Ele tirou José da cadeia. Amém? Ele livra a gente não do. Se é que você está me entendendo. Ele livra a gente no problema. Porque o problema é você que arruma. Amém? Pastor, eu estou vivendo um problema de enfermidade. Pode ter certeza que você se descuidou e gerou esse problema na sua vida. Nós somos causadores. Amém? Diga graças a Deus. Aí Paulo está dizendo aqui, ó, que foi colocado que é um espinho na carne dele para ele não se exaltar. Aí o que Paulo faz? Igual todo mundo faz, ó. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quantas vezes a gente vê a pessoa, pastor, Senhor, tira esse problema de mim. Senhor, tira esse problema, eu não sei de onde veio isso. Tira de mim. Paulo está orando 3 vezes, Senhor, tira esse espinho da minha vida. Eu não aguento mais. Quer dizer, rapidinho ele ficou humilde, né? Já viu o soberbo? Quer ver o soberbo ficar humilde? É quando ele fica doente. Ele fica calminho. Ele fica humilde. Amém? Ele fica doce, né? Vira crente. Ele fica uma maravilha. Então tudo isso é permitido para que ele não se exalte. Porque todo soberbo, uma hora, ele vai receber um espinho. Para ele ficar mais calminho. Diga graças a Deus. E não adianta orar, pedir o Senhor para tirar, que Ele não tira. Ele vai permitir, mas vai tirar no problema. Diga, eu recebo essa palavra. Aí diz assim, ó. E ele orando, pedindo ao Senhor, tira esse problema, tira esse espinho. Olha a palavra de Deus que veio aí. Então ele me diz: a minha graça te basta. Fala para o irmão do seu lado: a graça te basta. Você não precisa de religião, amém? Você não precisa expulsar capeta, você não precisa de simpatia. Todo problema seu humano, todo problema você pode suportar, você vai vencer. Você já venceu tanto, é ou não é? Você já venceu um problema até pior do que esse. O problema é que quando ele vem, parece que ele vai derrubar a gente, parece que vai acabar com a gente. Mas quando ele acaba, a gente fica mais forte, que a gente começa a conhecer o nosso limite. A gente acabou de cantar: o homem não conhece os seus limites. Amém? Ele pode ir muito mais, mas ele não vai, porque ele não se conhece. Diga graças a Deus. Fala para esse irmão: você pode ir muito mais. Você pode ir muito mais. É porque você não conhece, não se conhece. Você não tem limite, mas você vive o limite. Amém? Amém ou não? Aí ele diz assim, ó. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa onde? O poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza.
Então, para manifestar o poder, eu vou ter que sentir alguma fraqueza. Amém, gente? Aí diz mais, ó, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí Paulo entendeu o porquê do espinho. Paulo entende e começa a dar graças a Deus por causa do espinho. Você já pensou se você desse graças a Deus por cada problema? Eu sei que não é fácil dar glória a Deus no problema. Eu sei que não é. Amém? Porque o problema nos amedronta tanto que parece até sombra, né? A sombra parece que é maior do que a gente. O medo cria isso, faz o problema se tornar grande. E na verdade ele não é, ele é uma prova, ele passa. Mas na hora parece que não vai ter fim. Parece que a gente não vai aguentar. Mas a gente aguenta muito mais do que a gente imagina. Amém? Aí Paulo começa no verso 10, ó. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Paulo começa a dar graças a Deus, começa a ter prazer quando ele fica fraco. Ele começa a ter prazer nas injúrias. Quando alguém fala mal dele, ele começa a ter prazer. Amém? Parece que ele começa a entender que ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Se estão jogando pedra em você, é porque você vai dar fruto. Amém? Você já viu uma criança jogar pedra em árvore que não tem fruto? Se a criança está jogando pedra, é porque tem fruto na árvore. Amém? E se estão jogando pedra em você, é porque você vai dar fruto, gente. Nas necessidades, olha só Paulo dizendo. Paulo começa a ter prazer nas perseguições, nas fraquezas. Paulo começa a dar graças a Deus quando vem necessidade, nas perseguições, até nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Então toda fraqueza humana nos deixa forte. Amém? Porque você ganha experiência. Amém, gente? Ora, José ganhou experiência onde? Na cadeia. Foi necessário ele passar por esse processo. Amém? Para ele entender algumas coisas. Você pode ver que José em nenhum momento foi soberbo. Amém? O que José aprendeu na cadeia, ele aprendeu a ser forte. Amém, gente? Graças a Deus. E tem cadeia na nossa mente, na nossa vida, que nos deixa mais fortes. Então você vai passar o problema, não tem jeito, viu, gente? Amém? Só não passa para o problema se você virar espírito de novo. Amém? Porque enquanto você estiver aqui, você vai ter problema. Amém? Você quer mais uma vez ter um problema de perto? Olha para o irmão. Aí. Quem causa problema? É o espírito ou humano? Paulo diz que toda tentação é humana. A falta de conhecimento, às vezes, gera problema em nós. Mas nós estamos compreendendo que todo problema é humano. E se todo problema é humano, nós podemos suportar. Amém? Porque tudo na humanidade passa. Então esse problema vai passar. Amém? Agora, uma passagem que me chama a atenção, está lá em 1 Samuel, não me recordo o capítulo, que diz que Deus diz assim: eu vou honrar quem me honra. Amém? Então, uma vez que nós honramos ao Senhor, nós somos honrados por Ele. E como a gente sabe que é honrado? Quando a gente passa pelo problema. Amém? Ele honrou José, ele honrou Davi. E ele sempre nos honra. Amém? E a gente não consegue compreender que todo problema tem um escape, todo problema tem uma solução. Tem ou não tem? Parece um anjo vestido de carne para nos salvar de situações. É assim ou não é? Então, gente, compreenda nessa manhã que o seu problema não é maior do que o de ninguém. O seu problema é exclusivamente seu. O seu problema é passageiro. O seu problema é humano. Isso passa.
Diga graças a Deus, porque tudo na vida passa, só não passa a palavra de Deus. Você recebe essa palavra? Eu não sei qual espinho você tem na carne, eu não sei qual é a sua cobiça, eu não sei qual o problema que você está vivendo, mas eu quero lembrar você que Deus não nos livra de problema. Amém? Deus nos livra no problema. Ele não te livra do problema, mas Ele te livra no problema. Amém? Porque você causa o problema, mas Ele te livra do problema porque Ele é fiel. Amém? Vamos parar para pensar quantos problemas a gente já se livrou. Problemas até maiores do que hoje. Sim ou não? E nós estamos aqui. E o que a Bíblia diz em Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama, de quem obedece. Se você obedece a Deus, gente, está tudo colaborando para o seu bem, você nem sabe. Amém? E ele diz mais no verso 31: sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém? Preste atenção, somos mais que vencedores. Ou seja, nós sempre vencemos as nossas dores. Quantas dores você já venceu? Está vivendo alguma? Você vai vencer essa dor também. Essa dor vai passar. Amém, gente? Eu não sei qual a dor que você está vivendo, mas a Bíblia diz que você ama a Deus, tudo colabora para o seu bem, você é mais que vencedor. Você pode vencer qualquer dor. Graças a Deus. Eu quero orar hoje por essa tentação. Eu quero orar por esse espinho que está na sua carne. Espinho na carne é um pensamento ruim, é uma coisa que te traz dor. Amém? E só o Senhor pode tirar isso, gente. Ele não livra a gente do problema, mas Ele livra a gente no problema. Ele não tirou o espinho de Paulo. Amém? Mas Ele livrou Paulo daquele pensamento. E Paulo muda o pensamento, dando graças a Deus nas suas fraquezas, dando graças a Deus em tudo que ele sentia. Amém? Graças a Deus. Então eu quero nessa manhã orar por você, amado. Orar por você para tirar esse pensamento. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Primeiro vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus, mas bem forte mesmo.